Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade, bom dia, ouvintes do programa Manhã Cidade, bom dia, Renata, bom dia, Mário. Mais uma coluna Contraponto. E no dia de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre naturalização. Mas a gente poderia falar sobre dois focos. Primeiro, como a pessoa consegue a nacionalidade brasileira e quando a pessoa, o brasileiro, adquire uma outra nacionalidade. E esse é o foco da nossa primeira coluna sobre esse tema. A gente vai falar um pouquinho o que acontece quando o brasileiro adquire uma outra nacionalidade. E por que a gente está trazendo esse tema à tona? A gente viu que agora está tendo, infelizmente, essa guerra lá na Ucrânia, e a gente viu também que teve brasileiro que era naturalizado ucraniano. E como é que ficava essa situação? Olha, reparem que eu falei naturalizado, eu não falei que ele era ucraniano nato. Porque é perfeitamente possível que a pessoa tenha mais de uma nacionalidade. Da mesma forma que a gente tem uma apátrida, que é a pessoa que não tem nenhuma nacionalidade reconhecida, a gente tem também a pessoa que tem mais de uma nacionalidade. Ela pode ter duas, pode ter três. Eu tenho até uma sobrinha que ela tem três nacionalidades. Sobrinha mesmo, tem três nacionalidades. Ela é brasileira nata, ela é considerada também portuguesa nata e italiana nata. Então ela tem três nacionalidades. Eu mesmo tenho duas nacionalidades. Eu tenho a nacionalidade brasileira e a nacionalidade italiana. Eu tenho essas duas nacionalidades. E isso é interessante porque, no caso da naturalização, se a pessoa se naturalizar de uma maneira voluntária, ela acaba perdendo a nacionalidade brasileira. Então, qual que foi a dúvida que acabou surgindo? Né? A dúvida que eu recebi uma pergunta relacionada à nossa coluna para esclarecimento. Falaram, Silvano, de um aluno meu que acompanha a nossa coluna, é um aluno meu da graduação, e ele falou assim, Silvano, você poderia falar sobre essa situação de um brasileiro que adquiriu uma nacionalidade, por exemplo, ucraniana, e por que, que ele não perdeu a nacionalidade brasileira? Por que, que ele, inclusive, foi ajudado pelo governo brasileiro para poder sair da Ucrânia, teve, junto com os outros brasileiros que estavam naquela situação. E por que, que aconteceu isso? Por que, que ele não perdeu a nacionalidade brasileira? Primeiro, porque isso não é automático, né? Não tem como o governo brasileiro saber que um brasileiro ele acabou pedindo a nacionalidade de um outro país. Mas a partir do momento que o governo sabe, ele vai ter o procedimento de cancelamento da nacionalidade brasileira. Então, se você adquirir de uma maneira voluntária uma outra nacionalidade, você perde a nacionalidade brasileira. Tá? Então, isso é um fato. Você só não vai perder se isso for imposto com uma condição para você permanecer naquele país estrangeiro. Se isso for imposto como uma condição para você exercer o trabalho em um país estrangeiro. Isso acontece muito com jogador de futebol. A gente sabe que na Europa, vários países eles acabam estabelecendo uma cota de jogadores estrangeiros. Então, como você tem uma cota de jogadores estrangeiros, chega um certo momento que existe uma pressão para aquele jogador para que ele se naturalize, para que ele permaneça naquele elenco. Nesse caso, a gente pode ter um enquadramento nessa segunda hipótese, que foi o que aconteceu com esse cidadão brasileiro. Ele era um brasileiro que se naturalizou ucraniano para poder permanecer no time de futebol que ele jogava, que ele exercia a sua função. Então, como isso foi imposto, uma condição, ainda que não seja imposto, ou você faz ou você não joga, mas isso provavelmente inviabilizaria que ele permanecesse naquele elenco, naquele clube. Então, esse fato de isso ser uma condição para o exercício da profissão, isso fez com que ele não perdesse a nacionalidade brasileira. Um outro fato é o fato, como acontece no meu caso, por exemplo, de você ter o reconhecimento de uma cidadania nata por outro país. Isso você não perde, você pode ter mais de uma, pode ter duas, pode ter três. Porque muitos países europeus, como acontece com a Itália, como acontece também aparentemente com Portugal, por causa dessa minha sobrinha que tem a nacionalidade portuguesa também, você segue um programa, uma ideia de ser nacional diferente do modelo brasileiro. O modelo brasileiro ele parte de uma ideia de nascimento, né, de local de nascimento. Então, quem nasce no Brasil é brasileiro. Né? Então, é o chamado ius soli, né? Quem nasce no Brasil é brasileiro. Já o modelo, por exemplo, italiano, o modelo português, é o filho de italiano é italiano. Isso acontece muito em países que tiveram conflitos, que tiveram guerras, que teve um êxodo muito grande, muita gente saiu. Então, você tem na Constituição essa previsão. Então, nesse caso, por exemplo, da Itália, Portugal também, quando você tem uma descendência
daquele país, você também é considerado cidadão nato. Então é interessante que, por exemplo, até na Itália, você tem representantes no Congresso que são italianos que não moram na Itália. Já teve até brasileiro que foi eleito no Congresso italiano, já fez essa campanha e foi eleito como membro do Congresso, morando fora do país, né? Então isso é perfeitamente possível, porque o descendente ele também ele vai ser considerado como se fosse um cidadão nato, né? Como é aqui com a pessoa que nasce no Brasil, ele vai ter esse mesmo status. Tá certo, pessoal? Um forte abraço para vocês e até a próxima semana na coluna Contraponto. Tchau, tchau.